Olá, pessoal! Eu sou a professora Juliana Martins e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os blocos econômicos. Você sabia que os primeiros blocos econômicos surgiram com o objetivo de facilitar o comércio entre agrupamentos de países? Inicialmente, os blocos eram apenas entre países vizinhos. O primeiro bloco a se constituir foi o Benelux, em 1944, uma união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, grupo que foi o protótipo do que hoje é a União Europeia. Mas só foi após a queda do Muro de Berlim e a constituição da chamada Nova Ordem Mundial, com o advento da globalização, que esses blocos se tornaram comuns em diferentes partes do mundo. Mas o que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos são associações de países que se unem com o objetivo de ampliar as trocas comerciais, tanto entre si quanto com outros mercados. São regidos por tratados econômicos entre os países membros e são uma alternativa para dinamizar as relações econômicas entre os países no mundo globalizado. Mas qual a importância deles? Bom, facilitam a interação comercial entre os países que o agrupam, são importantes instrumentos para o fomento de muitas áreas geopolíticas ao redor do mundo e, na prática cotidiana, permitem que as pessoas, capitais e bens de consumo possam circular livremente pelas economias dos países membros. Mas será que os blocos são todos iguais? Não são, não. E por que eles não são iguais? Bom, cada um tem as suas características. Ao pensar nos blocos econômicos, eles podem apresentar-se como zona de livre comércio, onde os países unem-se para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. É uma integração tímida, visando apenas aos produtos e aos lucros obtidos nessa produção. Pode também se apresentar como união aduaneira, que trata-se de uma evolução da zona livre de comércio. Além da liberação das mercadorias e produtos, é estabelecida uma tarifa externa comum, conhecida como TEC, aos países de fora do bloco. Isso significa que quando um país do bloco negociar com outro país que não pertence ao bloco, haverá uma taxa de importação padronizada, igual para todos os que participam da integração econômica. O bloco também pode se apresentar como mercado comum, que possui uma integração mais evoluída que os dois acima. Há as duas características anteriores, como a zona de livre comércio e o estabelecimento da TEC, e outras para promover uma ampliação das relações entre os envolvidos. Essa ampliação busca padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, além da livre circulação de pessoas. Além disso, empresas nacionais podem expandir seus negócios instalando-se em qualquer um dos países do bloco que está nesse nível de integração. Também o bloco pode se apresentar como uma união econômica e monetária. Conforme as relações se intensificam e avançam, o bloco econômico pode chegar a seu estágio máximo e completo, a adoção de uma moeda única e criação de um banco central econômico. É o caso, por exemplo, da União Europeia, que buscou adotar o euro como moeda oficial em 2002. Porém, essa moeda não é adotada em todos os países que fazem parte desse bloco. Atualmente, em todo o globo, existem vários blocos econômicos, mas nessa aula vamos citar apenas alguns de muita relevância, de muita importância para toda a dinâmica mundial. Que tal começarmos falando do bloco onde o nosso país faz parte, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, criado em 1991 pelos países Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de Assunção de 1991. O Mercosul adota políticas de integração econômica e aduaneira,
Grande parte das mercadorias fabricadas nos países membros podem ser comercializadas internamente sem tarifa de importação. Alguns setores, porém, mantêm barreiras tarifárias temporárias, que deverão ser reduzidas gradualmente. Além da extinção de tarifas internas, o Mercosul estipula a união aduaneira com a padronização das tarifas externas para diversos itens. A Venezuela aderiu ao bloco em 2012, mas está suspensa desde dezembro de 2016 por descumprir seu protocolo de adesão e desde agosto de 2017 por violação da cláusula democrática do bloco. Outros países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul como estados associados. Entre eles, podemos citar o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, Peru, Suriname e Bolívia. O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É um instrumento de integração entre a economia dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Dentre os três países, o que menos possui relevância em termos econômicos é justamente o México. Portanto, a intenção dos países teria sido a ampliação das condições de desenvolvimento deste a partir da aproximação entre os países em uma espécie de bloco regional. No entanto, o maior favorecido pelo NAFTA é, na verdade, os Estados Unidos. O NAFTA vem consolidar o intenso comércio regional já existente na América do Norte e, de certa forma, enfrentar a concorrência representada pela União Europeia. O NAFTA ainda possui alguns objetivos bem delineados, sendo eles a eliminação das barreiras ao comércio, bem como a facilitação dos movimentos fronteiriços de bens e serviços, o que não se estende para as pessoas. Como o NAFTA não prevê circulação de pessoas entre os países membros, vários mexicanos são pegos na fronteira com os Estados Unidos, tentando atravessar a mesma. Muitos deles fazem longas caminhadas, tentam atravessar o rio, inclusive levando muitos à morte. Outros são presos quando conseguem passar. A União Europeia foi o bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais avançado, apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu formado por deputados dos países membros e eleitos pelos cidadãos. Atualmente conta com países com IDH extremamente alto, entre eles Alemanha, Espanha, França, entre outros. O IDH desses países é superior a 0,800. Apenas Bulgária e Romênia são países com desenvolvimento humano alto, valor do IDH acima de 0,700. Lembrando que o IDH é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido é o país. Lembrando que IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É importante ressaltar que, apesar de apenas em 1992 conhecermos o Bloco Econômico Europeu como União Europeia, um longo caminho foi percorrido até se consolidar o que conhecemos atualmente. Desde 1957, com o Tratado de Roma, em 1965, com o Tratado de Bruxelas, 1988, com o Ato Único Europeu, onde propõe medidas para a criação de um mercado único, aderindo então novos países, e em 1992, com o Tratado de Maastricht, a criação da União Europeia. Uma curiosidade: apesar do euro ser a moeda adotada pela União Europeia,
Alguns países não adotaram a mesma. Temiam que a moeda não tivesse uma estabilidade e pudesse talvez desvalorizar, ou ainda o receio de perder a sua autonomia. Entre esses países, podemos destacar o Reino Unido, Romênia e Suécia. Uma questão que vale ressaltar é que a não adoção ao euro permitiu que o Banco da Inglaterra mantivesse suas estratégias, como intervenção na taxa de juros ou desvalorizações da moeda para regular sua economia. Além disso, o euro não era tão vantajoso porque o principal parceiro econômico do Reino Unido eram os Estados Unidos, que usam o dólar. Algumas questões culturais também são importantes. Os britânicos não viam com bons olhos a perda da soberania ou o fim de um dos seus símbolos nacionais, a Libra. Outro bloco que merece ser destacado aqui são os tigres asiáticos. Na década de 1970, 4 países da Ásia apresentaram um acelerado processo de industrialização, sendo eles Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Ficaram conhecidos então como os tigres asiáticos, por sua força, sua potência. Em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para os países vizinhos do Sudeste, o que proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, conhecidos então como os novos tigres asiáticos. E aí, pessoal? Que tal agora fazermos uma atividade? Descobrir quais são os países que o Mercosul mais comercializa atualmente. Espero vocês na próxima aula!